É o seguinte, doutor falou sobre a sua pessoa. O que você fala do seu delegado titular? Sem bajular, hein? Agora é só vez, irmão. Cara, o que eu tenho pra falar de vocês todos? Eu não tenho que puxar saquismo. Não falei puxar Vai falar que eu te batia quando você não era polícia. Eu tô falando o doutor em relação ao profissional como titular do GER e como é que é essa relação. Então, é difícil falar do doutor como autoridade policial, não dá pra falar dele como delegado. Ele é mais um que faz parte do time. Entendeu? O doutor é um cara que dá pra perceber porque eu tô aqui. Então é um cara que divide a fileira com a gente. Não é diferente do nosso chefe, não era diferente do doutor Arthur, que foi supervisor do GER durante muito tempo e também sempre puxou ponta de fila. Sim. O doutor Alexandre também é puxador de ponta, a gente fala, né? O cara que tá ali, não quer dizer que ele esteja na ponta, mas é o cara que tá ali pro que der e vier, né? É um cara que chegou ali, só tem somado com a gente. O doutor Arthur deixou um legado que foi o doutor Alexandre. Saiu para deixar o doutor. Doutor, vocês conhecem a história do doutor desde a época de Igor. Eu sou suspeito para falar do doutor Alexandre, porque ali dele ser amigo eu vi toda o que ele galgou na polícia, né? De currículo não dá para falar, mas vamos falar, se o cara é interessado ou não. Não que esteja já com uma idade avançada, mas com a idade que tem, o cara estava dando a carcaça para bancar curso de operações policiais. Quer dizer, um curso de operações, precisa provar o quê mais para quem? O cara que já tem uma história de 20 e poucos anos de carreira, aí quase 30 anos de carreira, tá tendo que provar? Não, o cara tá se provando, não tá tendo que provar, porque ele não precisa provar nada para ninguém. Mas a mesma coisa da história de vocês precisam provar alguma coisa para alguém? Não tem, cara. Mas tudo que nós fazemos aqui é proposital. Por que proposital? Porque você está ao lado de um delegado de polícia, você é um investigador de polícia, onde vocês são tratados com igualdade. E o sonho dos policiais militares é abraçar os seus coronéis. E é um tesão você poder ter um amigo delegado de polícia que você pode abraçar e pode contar. Porque o delegado de polícia não tem que olhar para nós como funcionários, e sim como policiais como ele, e que estão ali para trabalhar em prol da sociedade. Sim. E essa parceria, ela foi providente, né, em cima da minha pergunta, que eu acho maravilhoso. Assim como o doutor Arthur, que é uma humildade, como o doutor Nico, que é uma humildade, e deu uma aula aqui para outros colegas policiais delegados que a gente respeita, porque o meu pai falecido, o doutor Tobia, que Deus o tenha, era delegado e era humilde pra caramba, e era amigo dos tiras. Então os delegados têm que ser amigo dos tiras, amigo dos escrivães, amigo. Se não tá... Porque a gente sabe da nossa responsabilidade. Aqui é todo mundo barbado, velho, você deu o comando, você vai lá e cumpre. Sim. O doutor é o delegado, você é o tira, e é isso, a função é essa. Então o Diário de Polícia quer trazer isso, a união, como o doutor Nico fez aqui, a gente ficou muito envaidecido com a presença dele aqui, porque a gente esperava isso dele, e ele compareceu. Então parabéns aí ao GER, parabéns a todos os policiais. Ainda bem que isso tem mudado, né, Tobias? Essa postura de hoje de grande parte dos delegados de polícia, a grande maioria tem mudado. Então o cara ele não está mais sentado num Olimpo, era aquele, nós vivemos isso, daquele delegado que você não entrava nem na sala. Não é verdade? Era o chefe que se remetia ao resto das equipes. Os delegados, tinha chefe que você não podia dar. Não tinha aquele acesso, negócio, Araújo, na polícia, eu falo para ele em todos os podcasts. Se a gente tiver 40 cara, você tem 40 macho alfa. Só que na nossa profissão, você tem que saber que um é o líder da matilha. Sim. E se você não ouvir o que o cara vai falar, ou por maior experiência, o bom é quando você vê que o cara, quando chega, e ele não tem... E eu vi vários delegados de polícia, chefes que entraram, quando o cara não tinha experiência, ou o cara queria te botar pra baixo, e a gente viu que muita coisa aconteceu de o cara tomar uma porrada no meio da cara, e a gente sabe de alguns que tomaram, porque o cara falou assim, eu sou homem do jeito que mesmo que você é homem, né? Ou em compensação, eu vi pessoas, delegados de polícia, investigadores que falavam assim, cara, eu tô aqui, sou chefe, mas é o seguinte, eu não sei nada, irmão. Vocês vão ter que ensinar pra mim. Sim. Eu não sei. Então a gente teve alguns delegados no GOI que, cara, os caras chegaram sem saber nada e tiveram a humildade de perguntar, cara, eu sou um paraquedas no barato, eu tô caindo. Tô caindo aqui agora, eu preciso de, né? Se vocês me ajudem. Isso hoje ainda acontece,
Porque a gente que tá fora, a gente não... Né? Não dá pra falar no geral, porque acontece, como eu tô muito tempo trabalhando nessa parte operacional da polícia, eu acabo tendo muito contato com outros delegados que atuam nessa área. Então o pessoal do Garra, do GER, outros delegados de outras unidades aí do interior grande de São Paulo. O que acontece? Essa parte operacional da polícia, ela é um pouco diferenciada do resto da polícia. É um mundo pequeno, todo mundo se conhece. E a gente sabe que o fato de ser operacional, você acaba indo de encontro com a burocracia. Então tudo que é muito burocrático, a gente tenta o quê? Cortar. Porque o operacional é aquele cara que ele desemboca, ele dá a missão para ele desemboca. Não pode ter burocracia. E outra coisa que não pode ter, essa separação abismal entre as classes, para que muitas vezes o investigador não tenha acesso ao delegado. Porque na hora que você vai para uma operação, o delegado está numa operação, a bala não escolhe se o cara é delegado, se ele atira, vai para todo mundo. Então você é mais um no time. O que tem que ficar claro é o seguinte: toda vez que você está numa unidade operacional, você nunca pode usar somente os requisitos de chefia. Você tem que ser um líder. E para ser líder, você tem que usar o exemplo. Então assim, eu sempre usei a liderança pelo exemplo e sempre funcionou comigo. Desde a época do exército eu aprendi isso. Liderança é pelo exemplo. Então eu tenho que estar junto com eles. Se eles não comem, eu não como também. Se eles não dormem, eu não durmo também. Se eles vão acordar cedo para cumprir mandado, eu vou também. Por quê? Porque eu não posso cobrar do meu subordinado algo que eu não sei fazer. Eu não tenho vergonha. Assim, eu teria muita vergonha na cara de cobrar isso do meu subordinado. Então por isso que eu meto a cara em curso, por isso que eu estou sempre com eles treinando. Eu me coloco na condição de aluno sempre, porque eu não sou detentor de todo o conhecimento. Eu estou sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então eu ponho a cara mesmo. Por quê? Porque eu tenho legitimidade para cobrar depois. Eu tenho legitimidade. Conhecimento de causa. Agora, lógico, tem uma questão hierárquica, disciplinar, que uma unidade como essa tem que ter para funcionar. Hierarquia e disciplina, tem que ter. Então assim, se eu der uma ordem, eles vão cumprir. Só que existem várias formas de cumprir a ordem. Quando o cara cumpre porque ele tem medo de você, aquele temor reverencial que você pode prejudicar ele, ou quando ele cumpre porque ele confia que a ordem que você está dando é a ordem certa. Aí é liderança. É diferente ser chefe. Então, você pode ser líder e chefe, o que você não pode é só ser chefe. Por quê? Você não vai ter o respeito do seu subordinado. E eu dependo deles, eles dependem de mim. Pra gente sobreviver, tem que estar todo mundo junto. Sim, opa. Então assim, é algo que ao longo do tempo, por exemplo, se você olhar o meu uniforme hoje, não está escrito delegado de polícia, não tem distintivo, não tem nada. Posso colocar? Posso, mas eu não coloco, eu sou mais um no time. Então eu quero deixar isso claro, eu sou mais um no time. Lógico que todo mundo, na hora que tiver que dar uma ordem, eu vou ter que dar essa ordem e eu sou responsável por todos. Eu não posso me eximir de responsabilidade nesse caso. Eu sou o cara que dá ordem. Só que acontece, na hora do pau quebrar, eu vou estar junto com eles. Sem dúvida. Assim como o Fábio. O Fábio tá, 30 e poucos anos de polícia e é linha de frente. Então assim, eu tenho o chefe do tiro que dá o exemplo, eu sou o delegado supervisor, dou o exemplo. E o que acontece? Quem tá abaixo da gente hierarquicamente, vai olhar e falar assim, como que eu posso não cumprir algo, sendo que eles sabem fazer também? Isso tem que acontecer. Não, e fazem cumprir, né? Com muita habilidade, né, cara? Não é? A gente sabe que operações especiais é um bagulho que quanto mais você vive, mais conhecimento você tem, mais propriedade você tem de cobrar o cara.